Amém. Pode sentar no nome de Jesus. Irmão, hoje é sexta-feira, é o grito da liberdade e nós sabemos que sem fé é impossível agradar a Deus. E uma coisa você precisa ter, é fé. Fé em quem, pastor? Em Deus. É o que Jesus ele falou no Marcos 11:23. Marcos 11:23. Tendes fé em Deus. E é uma coisa que você precisa colocar em prática. Colocar, pastor, a minha fé em quem? Em Deus. Mas para nós vivermos, meu irmão, a fé em Deus, você precisa conhecer a Deus. E como é que eu faço para me conhecer a Deus? Conhecendo as Escrituras, conhecendo a palavra de Deus. E no livro de Efésios, capítulo 1, no versículo 3, é o nosso ponto de partida de hoje. Efésios 1:3. Quem achou, diga amém. Olha o que diz aqui: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Então, todas as bênçãos espirituais estão sobre a sua vida. Mas tem muita gente que não toma posse da bênção, você sabe por quê? Porque não conhece os seus direitos. Os direitos, qual, pastor? A Bíblia deixa bem claro que Jesus levou na cruz do Calvário todas as nossas dores e todas as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos o quê? Sarado, curado, liberto. Mas aí eu te conto, meu querido, se todas essas bênçãos estão sobre as nossas vidas, qual bênção, pastor? Prosperidade, família, pastor, cura, libertação. Pastor, o que mais que está sobre a minha vida? Todas as sortes de bênção, porque ele diz: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Os lugares celestiais através de Jesus Cristo. E Jesus Cristo foi o nosso mediador para, meu irmão, te abençoar e você, meu irmão, ter tudo nessa vida. No nome de quem? De Jesus. Mas aí que está, pastor. Deus, ele quer que eu tenha prosperidade? Sim. Deus quer que eu tenha uma família servindo ao Senhor? Sim. Deus quer, meu irmão, que você vá bem nas áreas profissionais? Sim. Que tenha saúde? Também. O que diz lá na terceira carta de João, versículo 2? Amado, te desejo que vá bem em todas as coisas, que tenhas o quê? Saúde. Ele quer que você vá bem em tudo. Aonde você colocar a planta dos seus pés, aonde você colocar as suas mãos, Deus quer que você vá bem. Mas aí que está, que Deus ele quer te abençoar com todas as bênçãos, todas elas. Aí você vai lembrar de um homem chamado Enéas. A Bíblia deixa bem claro lá no livro de Atos, que quando Pedro ele encontra o Enéas, meu irmão, ele estava numa cama doente. Numa cama doente, pastor? Sim. Numa cama prostrada? Sim. E aí, meu querido, mas o Enéas era um homem de Deus. E ele era um homem de Deus. E quando Pedro chega à casa de Enéas, que foi lá na cidade de Lida, ele encontra Enéas numa cama. E o que ele diz para Enéas? Jesus Cristo te dá o quê? Saúde. Olha aí, meu irmão, que maravilhoso. Imagina só, um homem de Deus, não se sabe o que aconteceu ali, a Bíblia não relata o que aconteceu com Enéas, mas o Enéas ele estava numa cama. O Pedro chega lá e diz essas palavras: Enéas, Jesus Cristo te dá o quê? Saúde, levanta e fazer a tua cama logo. E a Bíblia diz que logo ele se levantou, e aquela maravilha aconteceu na cura da vida do Enéas. Chegou em Lida e chegou em Sarona. Olha aí, irmão, o testemunho que Jesus curou quem? Enéas. Mas o Enéas, meu irmão, não tomou posse daquela bênção. Por quê? Porque é o que acontece com muita vida de muita gente. E qual, pastor, o que acontece? Você sabe muito bem que tem muita gente que sofre por falta de quê? De conhecimento, de entendimento. E o Enéas, meu querido, ele já tinha se convertido. E toda a região de toda a região de Lida e de Sarona conheceram o poder de Deus. Na vida de um testemunho, Jesus se testificando na vida do homem chamado Enéas.
Maravilhoso, pastor, ouvir isso. Ó, que lindo ouvir isso. Mas será que Jesus, ele continua sendo o mesmo? Sim. O mesmo do passado é o mesmo de hoje. Ele faz. Ele é o médico dos médicos. Porque Jesus, meu irmão, não veio só pelos sãos. A Bíblia diz que Jesus, ele veio para todos. Mas nem todos querem Cristo. Nem todos querem viver uma vida com Deus. Você sabe por quê? Porque nem todos querem ter um compromisso com quem? Com o Senhor. E no livro de 2 Pedro, capítulo 1, versículo 3, segundo livro de Pedro, 1:3, no nome de Jesus. Segundo livro de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Olha o que diz aqui. E visto com o seu divino poder, nos deu tudo o que diz a respeito, a vida e piedade. Ó, tudo Deus, ele te deu. Vida e piedade. Vida e piedade. Deus nos deu tudo. E aí, através de quê? Ó, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude. Conhecimento de quem, pastor? Quando eu conheço Jesus. E conhecer Jesus não é só de ouvir falar. Conhecer Jesus é você conhecer as Escrituras, a palavra de Deus. A gente tem tempo para muitas coisas, irmãos. Parece que o pastor é até repetitivo, mas você tem tempo de mexer no Instagram, você tem tempo de ir no TikTok, você tem tempo de ir no Kawaii, mas você menos tem tempo para Deus. Ah, pastor, mas eu faço ali as minhas orações, eu faço as minhas rezas, eu faço isso, eu faço aquilo. Mas Deus quer muito mais de você, irmão. O tempo passa, ó. Os dias passam. Mas o que você tem oferecido para Deus esses últimos dias? No início do ano eu fiz um propósito com os obreiros. Eu creio que todos estão fazendo. Se dobrar 3 vezes durante o dia, assim como Daniel fazia. E muitas das vezes, eu esqueci hoje. Esquece um dia, esquece 2, esquece 3, esquece 4, daqui a pouco nem lembra mais. Fez bem que o pastor lembrou, né? Amanhã eu vou me dobrar, ó. O pastor lembrou, eu tenho que fazer. Não, você não tem que fazer porque o pastor lembrou. Você tem que fazer porque Deus está te chamando, te incomodando para fazer. Por quê, pastor? Eu tenho que conhecer, tirar um tempo para me pegar a minha Bíblia, ler, marcar aquilo que me chamou a atenção e ter um conhecimento de quem? De Deus. Porque que ele disse para você? Vinde a mim. Quem disse isso? Quem disse isso? Jesus. Ele disse o quê? Vinde a mim. Jesus que disse isso, pastor? Sim, é você que tem que ir até ele. Ou ele disse, eu vou até vocês? Não, é você que tem que ir até Jesus. Mas aí que está, que nem todo mundo quer ir até Jesus. Você sabe por quê? Porque não quer ter o conhecimento, não quer ter o aprendizado. O sábio, a pessoa sábia, ela procura, ela busca conhecimento. O nécio, ela não tem conhecimento. Por isso que ela perece. Sabe por que perece? Porque não quer ter o quê? O conhecimento. Por isso, meu querido, que nós devemos trabalhar pela comida que permanece. E qual é a comida que permanece? A palavra. Essa é a comida que permanece todos os dias. Porque qual é a vontade de Deus? Que todo homem seja salvo. Mas para ele te salvar, pastor, ele tem que me curar logo. Não. Às vezes não. Às vezes você vai partir para a glória com aquilo. Mas eu vou chegar na glória doente? Não, você vai chegar na glória uma pessoa perfeita. Para a glória de quem? De Deus. Ah, pastor, um moço, um homem, uma mulher que morreu com câncer, vai chegar com câncer lá no céu? Não, ele vai chegar perfeito. Deus, ele é perfeito. Então, meu querido, você tem que começar a planejar a sua vida com o quê? De verdade com Deus. Uma vida nova, uma vida renovada, uma vida, meu irmão, de acordo com o quê? Com a palavra. Não trabalhar, meu irmão, pela comida que não permanece, mas sim pela comida que permanece, que é a Bíblia, que é a palavra de quem? De Deus.
E aí, meu irmão, até citei durante essa semana o Mateus 22, 29. Vamos lá, no nome de Jesus. Mateus 22, 29. E diz: Jesus, porém, respondendo e disse-lhes: errais, não conhecendo as Escrituras, e nem quem? O poder de Deus. Como é que você vai conhecer o poder de Deus se você não conhece as Escrituras? Ah, pastor, mas o senhor falou agora há pouco sobre o Enéas. O Enéas era um homem de Deus, mas não conhecia as Escrituras. Às vezes você, meu irmão, é aquela pessoa que gosta de ouvir aquelas mensagens motivacionais, que massageia o seu ego pela manhã, meio-dia, meia-noite, mas muitas das vezes aquelas mensagens não tem um versículo bíblico, uma base bíblica. Não, pastor, é porque eu gosto do fulano que fica sentadinho no banquinho, que ele fala bonito. O que adianta, irmão? Você ouvir uma palavra bonita, uma palavra, meu querido, que vai extraordinária, que sai da boca do homem. Você tem que ouvir uma palavra que sai da boca de quem? De Deus, que traz para você o conhecimento, para você viver ela todos os dias da sua vida. Por isso que Jesus, ele falou: Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: errais, não conhecendo as Escrituras. Aí você começa o seu dia com aquela palavra motivacional. Não, eu quero começar meu dia com uma palavra que Deus vai me dar, uma palavra que eu vou ouvir, e meu querido, e vai mudar a minha vida, vai mudar a minha história, porque ele diz, não, ó o que ele diz mais: nem o poder de Deus, não conhecendo as Escrituras, e nunca vai ver o poder de Deus. Por que, pastor, que você está falando isso? Aí você vai lembrar de um homem que estava há 38 anos na beira de um tanque. Os fariseus perguntam para ele: para onde que você vai com a sua cama? Hoje é sábado. Os fariseus eram quem, pastor? Eram os doutores da lei, quer dizer, eram os necios, conheciam as Escrituras, mas não praticavam. Jesus falou o que para ele? Toma a tua cama, levanta e anda. Quer dizer, vá para a sua casa. E a Bíblia diz que era um dia de sábado. Jesus falou aquilo para aquele homem, e aquele homem, ele 38 anos, esperando o mover das águas, e acontece o quê? Que ele toma a cama dele naquele momento, porque foi questão de segundos, a cura dele. Ele vai para a sua casa, e os fariseus perguntam: para onde que tu vai? Hoje é sábado, não é lícito você ir para a sua casa com essa cama. Mas aquele que me disse, ele disse o que para mim? Levanta, toma a tua cama e anda. Quer dizer, ele praticou o que, pastor? A palavra. Quando você pratica a palavra, o milagre acontece. Acontece, sim, porque você conhece o poder de quem? De Deus, irmãos. E para você conhecer o poder de Deus, você precisa conhecer o que? As Escrituras, aquilo que é direito seu. Mas aí que está, aquele homem, ele tomou a cama dele, ele foi para a festa, encontra Jesus na festa. Jesus dá um alerta para ele: vai e não peques mais, para que não aconteça coisa pior com você, meu amigo. Ele teve ciência, porque foi outro alerta. Ah, pastor, mas aí que está, que eu preciso conhecer mais de Deus. Evangelho de João 5,39. Olha o que diz aqui: examinais as Escrituras, porque vós cuidais de ter nelas a vida, o quê? Eterna. Aonde que está a vida eterna? Nas Escrituras, na palavra de Deus. E aí ele diz: e são elas que me testificam. É elas que testifica que Jesus Cristo ressuscitou entre os mortos. E Ele está entre quem? Entre nós. Porque quem conhece a Deus, conhece a Bíblia. E pastor, mas o que eu tenho que fazer? Eu quero conhecer o poder de Deus, o poder de Jesus, poder que Jesus ressuscitou e está entre nós. Porque eu vou explicar para você algo, irmão, bem interessante. Um homem chamado Abrão, porque depois ele se chamou Abraão.
Deus fez uma promessa para ele, que ele seria pai de quê? Pai de nação. Mas o Abraão, meu irmão, Deus teve que falar com ele bem esmiuçadinho, explicado, porque ele não entendeu. Porque quando Deus fez essa promessa para ele foi e deu ouvido a Saraí. A Saraí mandou ele deitar com Agar. Agar teve um filho, e o filho não era da promessa, era o filho da carne, que era quem? O Ismael. Mas aí acontece o quê? Deus aparece para ele novamente e diz uma coisa para ele: Abrão, o quê? Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e se o quê? Perfeito. Simplificou tudo. E naquele momento Deus muda o nome de Abrão para Abraão, e o nome da Saraí para Sara. E a Bíblia diz que com 99 anos, o Abraão, pai de nação, tem um filho da promessa. E qual era o nome dele? Isaque. Mas aí o Abraão parou por aí? Sim ou não? Abraão era mais velho. A pessoa mais velha, o que passa na sua cabeça? Vai morrer mais rápido. Sim ou não? Ia morrer mais rápido. Mas quem morreu mais rápido foi quem? Foi Sara. Você sabia que o Abraão, ele casou de novo e teve mais 6 filhos? Lá em Gênesis 26 a Bíblia fala que o nome da mulher dele era Queitura. Quentura. Gênesis 26 primeiro. E ele teve 6 filhos. No versículo 2 fala que ele teve 6 filhos. Então, para você ver, ele teve o Ismael, o Isaque e mais 6 filhos. Na sua velhice. Porque ele dizia o que para o Senhor? O meu corpo já está amortecido. E ele casa de novo e tem mais filhos. Isso é o poder de quem, irmãos? De Deus. Eu trago para você, meu irmão, entender que é o poder de quem? De Deus. O Abraão já teve mais filhos e filhas. Que maravilha, hein, pastor? Deus é maravilhoso, e muito maravilhoso. Eu vou contar algo para você. O pastor Jaime estava falando um dia desse, e falando que muitas das vezes tem pessoas que ficam nessa e viajam na maionese. Você sabe o que é viajar na maionese, né? Ou não? Aí ele disse que estava lá consagrando, e chega uma moça lá e falou: pastor Jaime, eu estou grávida de Deus. Grávida de quem, irmã? De Deus. O pastor Jaime: tá, irmã, tudo bem. O senhor não está acreditando, pastor Jaime? Não, irmão, estou não acreditando não, mas eu vou lhe dizer uma coisa, que a profecia já se cumpriu. Jesus vai nascer quantas vezes? Uma vez. E ele já morreu na cruz do Calvário por nós, e isso não vai se repetir de novo. Aí ela saiu de lá falando: esse pastor Jaime não acredita. Passou 9 meses, o pastor Jaime: minha irmã, já pariu? Ela disse: não, pastor Jaime, ainda continuo grávida. Aí o pastor Jaime chamou ela e falou: irmã, você procura um médico, vá no psiquiatra. Às vezes a gente fala psiquiatra, você pensa logo, é médico de quem? De doido. Não, meu irmão, o psiquiatra, ele estudou a mente. Às vezes você fala: não, eu vou no psicólogo. Vai ser logo no psiquiatra. Entendeu? Ele estudou a mente. Vai no psiquiatra. Não, eu procurei um médico, e o médico, fui lá no nutricionista, e ele disse que eu estou gorda. Aí o pastor Jaime: irmã, só está de brincadeira, né? Você está entendendo? As pessoas muitas das vezes, eles começam a viajar, meu querido, e vai nessa onda, e fica religiosos. Não, eu estou grávida do Espírito Santo. Aí depois ela chamou a obreira e falou: obreira, ele nem sabe, eu já comprei até as fraldas. Pra você ver. A obreira veio falar: pastor, ela disse que já comprou fralda. Misericórdia. Isso é sério, irmão, muito sério. São pessoas, meu irmão, que não levam as escrituras do modo correto.
E como que, meu irmão, vai se cumprir isso na vida de uma pessoa dessa? Pastor, mas como assim? Ó, cuidado. Efésios 3:20. Vamos lá. E diz assim, ó, Efésios capítulo 3, versículo 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo e muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que nos opera. Pastor, Deus é Deus do impossível. Ele faz, meu irmão, muito mais do que pedimos ou pensamos. Muito mais mesmo. Se você pegar as escrituras e começar a colocar ela em prática na sua vida, viver, meu irmão, de verdade a palavra de quem? De Deus. Pastor, Deus faz muito mais do que pedimos ou pensamos. Ele vai muito mais além. Mas aí que está, esse poder ele vai operar para a glória de quem? De Deus. Porque, ora, aquele que é poderoso para fazer tudo e muito mais abundantemente além do que pedimos ou pensamos. Para você ver, meu irmão, que já vi casos assim. A irmãzinha casada lá na sede, cantava lá no louvor. Chegou um cidadão e falou: olha, Deus me revelou. Como? Você vai casar comigo? Quer dizer que ela vai largar o marido para casar com ele? Para você ver, meu irmão. Ah, Deus se mostrou aonde? Ah, Ele me mostrou. Meu irmão, Deus ele se revela através da sua palavra. Deus ele se revela através da sua palavra. Então entenda isso. Coloque em prática isso na sua vida. Por quê, pastor, que o senhor está falando isso? Romanos 1,16. Romanos 1,16. Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para onde? Para a salvação. Pare bem. É o poder de Deus para a salvação. É o que o apóstolo Paulo falou a carta aos Romanos. Não se envergonha, meu irmão, que Cristo fez na sua vida. Você é um testemunho vivo e testifica que Ele vive aqui, na tua vida. Porque quando Jesus ele cura uma pessoa que estava com uma pedra na vesícula e ela nem fez cirurgia, e ela vai lá para fazer a cirurgia e ela vai fazer o exame e não tem nada. Quem fez? Jesus Cristo. Às vezes tem médicos que ficam até dizendo: como que pode? Um exame dá uma coisa, o outro dá outra. Isso é o que, pastor? O poder de Deus. Uma pessoa, meu irmão, que tinha uma perna maior do que a outra, usava um sapato que tinha um calço para ficar igual. Eu já vi isso, testemunho do missionário. Aquela criança que era vesga, uma criança que tinha um pé torto. E naquele momento, e aquela oração, Deus opera e vê o milagre de Deus acontecer. E aí, pastor, a pessoa fica firme com Jesus. O poder de Deus são milagres e maravilhas que operam na vida daquele que crê. Por isso, meu irmão, você quer ver esse poder operando sobre a sua vida? Quem quer, diga glória a Deus. Viva as Escrituras, viva a palavra de Deus. Amém? Amém? Muitos aqui são testemunho vivo daquilo que Deus fez na sua vida e vai continuar fazendo. Como, pastor? O porquê? Não me envergonhe do evangelho de Cristo, pois é poder de Deus para o quê? Para a salvação de todo aquele que crê. Se eu creio, eu vejo a glória de quem? De Deus. Você crê? Quem crê, diga glória a Deus. Então vamos ficar de pé.